exposição de pessoas em risco social, além de crime, gera impacto negativo na vida delas. Mas até onde os trabalhos filantrópicos podem exibir imagens daquelas que são acolhidas, ou acolhidos, a exploração da imagem dessa população na internet tem gerado questionamentos entre os defensores de direitos humanos. A Amanda Amorim conversou com o presidente de uma instituição que transmite o dia a dia de homens e mulheres em tratamento contra a dependência química. Vamos acompanhar. Os trabalhos filantrópicos podem expor a imagem daqueles que são ajudados. Esse vídeo foi gravado pelo proprietário de um instituto social da cidade de Manaus, que se propõe a resgatar usuários de drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Publicação ao vivo nas redes sociais, o responsável pelo instituto filma um jovem que seria dependente químico e que havia sido resgatado das ruas. O interno, que aparenta estar inquieto, é constantemente questionado após ter decidido abandonar o programa. Como é que tu quer sair de um projeto que você tá bem, tá comendo, se alimentando bem? Saia daqui quando você tiver com o dinheiro da sua passagem, meu irmão. Quando você tiver falado com a madrinha, que tiver tudo certo. Tu quer sair daqui sem condições, irmão? Eu não acredito num negócio desse, cara. Rapidinho a gente consegue. Rapidinho tu consegue? Tu vai ver o que tu vai conseguir aqui em Manaus. Tu vai ver, tu vai pensando que tu tá em Itacoatiara. Eu já dei Manaus assim, que Manaus. O cara morre, o cara mata, o cara morre. Morreu, né? Morreu. Minha vida já tá acabando já, pai. Tá acabada porque tu tá acabando, né? Eu já perdi todos os meus padres. Ele tá falando que já perdeu os pais, ó. É isso que o inimigo quer, ó. Que eles sejam derrotados. É isso que ele tá querendo, né? Em um outro trecho da live, o jovem é filmado durante uma crise de abstinência e logo recebe apoio de membros do instituto que conseguem acalmá-lo. Tenta comer um descasco ficou bom pra ele. Tenta comer, Botinho. Tenta comer o doce, Botinho. Te acalma, Botinho, te acalma. Tá se instalando, Suri. Te acalma, Botinho, te acalma. Te senta, Botinho. Não, mano. Assim não, é um homem, cara. É forte, mano. Vai deixar essa abstinência maldita doença ser mais forte que tu. Que é um homem, mano, que tem um coração grande do homem, mano. Esse é o inimigo querendo dizer que tu não consegue. Tem que provar pra ele que com Deus a gente consegue, mano. Tá bom? Tô contigo, mano. Fica assim não, cara. Sabe que o que tu precisa, tu não vem conversar comigo toda vez? Esse não é um episódio isolado. Em outra live, a exposição é de uma mulher, usuária de drogas. Ela é induzida a todo instante a consumir entorpecentes. A cena não passa de uma trollagem feita por outro interno, também dependente químico e que se encontra em processo de reabilitação. Tá onde? Tô aqui no Natal. Sai de motel, teu pai vai te pagar, moleque. O pai te pega. Mano, tu é muito moscão, seu vacilão. Se eu te pegar pro pai, tu vai ver só. Tá doido, não quero pro paizão não, só de fumar assim que eu vou voltar. Vem pra cá fumar comigo. Não volta mais não, mano, não volta mais não. Vou te entregar pro pai, tu vai ver só. Ei, não me entrega não, por favor, vou te dar 50 reais pra tu me entregar. Eu quero é que tu coma 50 reais, eu não quero não, mano. Ei, se liga no que tu tá fazendo na tua vida, não tem? Para entender um pouco sobre o programa desenvolvido há quase 5 anos, procuramos o fundador do Instituto, Marcos Bastos. Durante a entrevista, ele afirma que uma das propostas do projeto é oferecer moradia, assistência e tratamento de reabilitação. Hoje nós temos 75 pessoas
15 mulheres e 60 homens. Hoje nós temos uma chácara, né, que a gente comprou no valor de R$820 mil, né, só com a ajuda dos internautas. E nessa chácara hoje nós temos 60 pessoas lá que estão se tratando com psicólogo, com assistente social, com psiquiatra, com enfermeiro, com tudo. Hoje nós somos um projeto que posso até dizer para você, quem tiver pode dizer que a gente tem toda a condição de ser uma clínica de reabilitação. Questionado sobre a exposição dos internos na internet, Marcos confessa que já recebeu inúmeras denúncias por parte do Ministério Público e diz ainda não acreditar que se trata de uma violação dos direitos humanos. Ele alega que todas as imagens divulgadas nas 2 páginas do Instituto são autorizadas pelos internos e que a propaganda tem ajudado na arrecadação de recursos. Eles denunciam que a gente usa a imagem do morador de rua para adquirir dinheiro, que não é mentira, que é a verdade. A gente mostra a realidade para que outras pessoas se sensibilizem para vir ajudar a gente. É assim que funciona. Nós vivemos de mídia. Se eu disser, o Marcos não quer mídia, eu quero mídia sim. E essas filmagens, elas são autorizadas pelos internos? Eles, para entrarem aqui, eles têm que assinar o direito de imagem. Eles têm que assinar. Se não assinar, eles não participam. Quem sustenta isso aqui é os internos. É a internet. Através de mostrar a história de cada um. O nosso instituto fazendo live já chegamos a ter 110 mil pessoas assistindo uma live. Você acha que há uma violação de direitos expondo esses internos? Eu acredito que não. A partir do momento que eles são em maioridade, eles assinam um documento que eu posso mostrar a imagem dele, acabou. As brincadeiras controversas, além da exposição dessa população na internet, têm gerado polêmica entre os defensores de direitos humanos. Nesse estágio preliminar, né, nós estamos investigando, ainda analisando essas redes sociais, e nós temos aqui em conjunto, eu acredito, 3 redes sociais, com várias postagens, vários vídeos, né, uma infinidade de conteúdo. Acredito que no total cheguemos a mais de 2 milhões de seguidores. E nessa análise preliminar, a gente pode constatar, né, a violação de alguns direitos, a eventual violação de alguns direitos, principalmente direitos da personalidade, como a imagem, como o nome, como a privacidade. A Defensoria Pública, ela não é contra, muito pelo contrário, ela é a favor de qualquer instituição, de qualquer projeto que auxilie, né, no combate às diferenças, os problemas que nós temos na nossa sociedade. Agora, isso não quer dizer, Amanda, que essas pessoas ou essas instituições tenham uma carta branca para violar direitos. Se ali dentro desse projeto ou qualquer outro, uma ONG, uma instituição, até pública que seja, se houver a exposição ilegal de imagens, ela tem que ser combatida, ela tem que ser repelida, principalmente nesses casos em que a gente vê um grau de vulnerabilidade muito latente, como crianças, possivelmente crianças e adolescentes, pessoas em situação de drogadição, pessoas em situação de rua. A vulnerabilidade desses grupos, ela é muito mais acentuada. Então nós temos que ter muito mais cuidado com a análise desses casos. O defensor chama atenção também sobre o possível termo assinado pelos internos como garantia para participar do programa social. Os direitos que eventualmente estão sendo violados são direitos personalíssimos. São direitos que competem a você, a mim e a qualquer um de nós. Eles não podem ser renunciados a priori. Então, se o termo for assinado para que se adote boas práticas no uso de imagens, né, o respeito aos direitos, esse termo ele tem validade, sim. Agora, ele tem que ser chancelado por uma instituição pública, como a Defensoria Pública, no caso, tá? Agora, se não houver o respeito a esses direitos, esse termo pode sim vir a ser invalidado. Mas o que leva as pessoas às ruas? Falta de trabalho? Dinheiro? Problema familiar? Pessoal? Muitas causas acabam sendo desconhecidas. Entretanto, nos últimos 2 anos, a pandemia de Covid-19 agravou ainda mais essa problemática e revelou o drama da população que não tem onde viver e que luta diariamente em busca de comida e moradia. Esse cenário se repete em inúmeras cidades brasileiras, sobretudo nas capitais, onde é possível perceber centenas de barracas enfileiradas em largas avenidas e viadutos. Aqui em Manaus, a prefeitura não tem uma estatística que comprove a quantidade da população que vive em condições precárias.
Mas a Secretaria de Assistência Social diz que mais de 800 pessoas estão cadastradas nos programas do governo municipal. Apesar do apoio de entidades que adotam medidas para amenizar os impactos dessa população, qual seria a fronteira entre solidariedade e dignidade humana? No momento que você expõe, você faz o trabalho contrário. Não é orientado. Até os profissionais que atuam nessas instituições, eles precisam respeitar dentro do serviço social o projeto ético-político, a ética profissional, porque nós estamos lidando com pessoas, com sonhos, com desejos, com anseios, e no momento que você expõe, você causa a essa pessoa uma outra violação de direitos. Então, ao invés de você mudar ou transformar a vida dessa pessoa, você acaba prejudicando. Você pode sim apresentar enquanto instituição o teu trabalho, apresentar como está sendo feito o trabalho, o que é que você precisa. Às vezes muitas entidades dessas precisam de doações e acabam mostrando ali, mas você precisa respeitar a pessoa, a imagem, a vida, a história dessa pessoa, para que quando ela sair de novo, ela possa ser recebida de braços abertos. Porque na hora que você expõe a dificuldade, a abstinência, você faz uma reprodução social negativa dessa pessoa. E não é esse o objetivo. A instituição, com certeza, ela busca essa mudança, mas talvez a forma como ela faz acaba prejudicando. Então a gente precisa ter esse olhar um pouco mais apurado, um cuidado com a imagem humana e principalmente